Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que entre o ciúme e a inveja, a pessoa não consegue ter o discernimento se aquela pessoa ela tem ciúme ou ela tem inveja daquilo que eu consigo, da prosperidade, de algo bom que aquela pessoa ela tá vendo em mim. Então Deus explica que quem caminhou no mundo das trevas e ele não quer sair, pessoas que já adulterou, pessoas que já fornicou, que fornica, que adultera, que não quer saber sobre a alma, ela desconhece das razões. Quando você convive com uma pessoa que ela é invejosa, ela trava a vida do outro ao ponto do invejoso, ele prefere perder do que ele ter. Ele desconhece do que é que ele não tem. Ele sabe o que ele tem. Então ele defende as razões dele, o sentimento dele. E aí quem convive com ele, ou abre mão para ele, para o invejoso, ou ele dispensa e perde para o invejoso, ou ele não consegue usufruir. Ele perde a paz. O invejoso, ele tira a paz da outra pessoa porque ele não consegue se pôr no lugar do outro. Ele não tem nada de bom. E Deus explica isso. Então, na ausência dos sentimentos bons, ele entra em comparação, em competição. E aí você tem que entender qual é a razão disso. Para você estudar sobre a inveja, sobre o sentimento da inveja, você tem que estudar na Bíblia o que Deus explica a respeito de pessoas que têm o coração corrompido, o sentimento corrupto. Então Deus explica como isso funciona. Então quem não quer abrir mão do pecado, não crê no pecado, não crê nos sentimentos corretos, não quer saber de amor, de luz, de gratidão, ele não quer saber, ele quer se dar razão. E aí você começa a se questionar do comportamento do outro, né? Por que essa pessoa é tão ciumenta? Por que ela é tão irada? Por que ela briga? Por que ela não consegue me incentivar em nada que eu produzo? Por que ela não consegue me botar pra cima? Ela tá sempre competindo, ela tá sempre desfazendo de mim. Por quê? Então, se você não quer entender, não adianta buscar conhecimento de Deus. Não adianta orar se a pessoa não quer esse tipo de conhecimento. Dos sentimentos, das emoções, como funciona o impacto. Quando você convive com o invejoso, não tem como a sua vida sair do lugar. Não tem como. Você é puxado para baixo ou é estagnado. A sua vida ela fica estagnada, não sai do lugar. Porque o próprio invejoso, ele defende os sentimentos dele. Ele tem medo de perder. Ele carrega traumas, ele não quer falar, ele não quer mudar. Ele dá razão ao sentimento, ele defende o sentimento. Ele defende. Ele tem essa trava, ele vive nos agrilhões que dificilmente alguém consegue ajudar uma pessoa que ela tá nesse nível. Então, eu vou dar exemplos para que você entenda bem a respeito da inveja nesse conteúdo. Em Jó 26:15, Deus explica quem caminhou no mundo do adultério, no mundo da fornicação, da prostituição, para que você entenda por que é que ele não tem e ele não quer. Por que é que ele não sabe e ele não quer saber. Entende? Por que é que ele vira o rosto? Por que é que ele despreza? Deus explica isso. Quando eu negociava com confecções, eu tive uma experiência. Quando eu comecei a prosperar, eu comecei a aprender sobre a inveja quando eu comecei a prosperar. Quando eu comprei o meu primeiro carro, eu aprendi muito sobre a inveja. Quando eu trabalhava com... Quem trabalha com muita gente, aprende a respeito da inveja. Que lidar com muita gente, né? Então, quando eu comprei o meu primeiro carro, que as pessoas começaram a ver, teve uma cliente que veio me dizer que outra pessoa chegou para ela e disse assim: você ainda vai continuar comprando roupa, essa moça?
eu não compro mais. E a moça disse, por quê? Ela disse, você não viu não que ela comprou um carro novo? E se ela comprou um carro novo, porque ela vende as coisas dela muito cara. E eu não vou mais estar comprando a ela. Porque eu não vou estar enchendo o rabo dela de dinheiro. Tem roupa aí no comércio. Você é que é boba, que vai continuar comprando roupa a ela. E a moça ficou assim, impressionada e veio comentar comigo. Porque a minha confecção era diferenciada do centro, né? Apesar de ser uma mercadoria cara, mas era uma mercadoria mais barato do que, pela marca, pela qualidade, era bem mais barato do que comprar no centro. Quer dizer, a pessoa foi desfazer da minha mercadoria, e eram todas minhas clientes, todas duas. Quer dizer, aquela pessoa que começou a ver que eu comprei um carro, ela começou a se comparar, achar que ela era a responsável, né, que me ajudava comprando minha roupa. Você vai continuar comprando roupa? Ela eu não compro mais. Eu não vou estar enchendo o rabo dela de dinheiro. Ela vende as coisas dela muito cara. E parou de me comprar e ainda foi incentivar outras pessoas a deixar de me comprar. E aí essa moça veio me dizer, ali eu percebi como era impactante a inveja. Porque era que as pessoas, ao ver você prosperar, ela não quer mais lhe comprar, ela não quer mais lhe ajudar, ela não quer se ver. O invejoso, quando ele se compara e ele não consegue não se comparar. Uma pessoa que ela é invejosa, que ela não busca conhecimento sobre a alma, sobre Deus, ela não consegue não se comparar. Então ela nega que não se compara, ela nega que não tem inveja, mas na comparação e na competição você vê como uma pessoa muda. Como a pessoa muda. Então tem pessoas que não conseguem prosperar e ela quer entender por que não consegue. Então quando ela vê que ela não consegue, ela vai justificar e ela vai condenar outra pessoa, porque ela desconhece desse tipo de assunto. Então quem não quer se afastar de pessoas altamente invejosas, ela tem a vida estagnada, ela tem a vida parada, porque aquela pessoa que convive com ela trava a vida dela. E ela não entende a respeito da inveja. Quer dizer, ela vai justificar o sentimento, ela vai dar razão, ela vai buscar entender o próprio sentimento, entende? Ele não sabe que sentimento é esse que corrói, que a Bíblia diz que corrói até os ossos. O sentimento da inveja, ele impacta na vida do invejoso e na vida do invejado. Mas o invejado, para que ele consiga prosperar, ele tem que se afastar da pessoa que tem inveja dele. Porque ele segura mesmo. Ele barra a pessoa naquele lugar ali. Se ele compete com aquela pessoa, se a visão dele é de competição e de comparação, ele não vai conseguir lhe ajudar, ele não vai conseguir lhe incentivar nos seus projetos, ele vai lhe humilhar, ele vai desfazer de você, porque ele quer se ver melhor. Ele tem um complexo de inferioridade, ele é corroído, carente, ausente dos sentimentos bons. Então, mesmo você ajudando essa pessoa, ela não tem gratidão. E a Bíblia ensina isso. Mesmo você ajudando, ele vê que você ajudou, mas depois ele quer ser mais do que você, ele quer desfazer de você. É um sentimento terrível, porque ele não conhece a gratidão e ele não faz nada por ninguém. Então, quem caminhou no mundo das trevas, no mundo da prostituição, no mundo da competição, no mundo da comparação, no mundo da feitiçaria, é muito difícil, no mundo do ocultismo, né? É muito difícil você conseguir convencer essa pessoa, porque ela se dá razão. Ela desconhece entre esses agrilhões que a Bíblia explica. Então eu vou explicar para que você entenda que ou você se protege, ou você busca Deus da forma correta, para que Deus abra os seus olhos espirituais, limpe o seu coração, lhe dê estratégias para que você consiga esse sentimento bom, essa visão espiritual. Ou você é influenciado pelo outro, você não quer. Aquela pessoa que carrega a inveja, que carrega a corrupção do coração,
Ela não quer entender a razão. Ela já vive na estagnação. Entende? A pessoa, ela carregando muito medo, ela é ciumenta, ela é carente, ela é brigona e ela não entende essas questões. Então, quando você vai falar, a pessoa vai dizer assim, mas eu não andei no mundo, eu sou ciumenta, mas eu não andei nisso. Não andei macumbeiro, eu nunca adulterei, eu nunca me prostituí, porque ela desconhece das iniquidades da vida do pai e na vida do filho. As iniquidades, a carência. Então, carrega traumas, carrega feridas, carrega aquelas mazelas do que o pai fez com ela, maltratou, desprezou. Então, ela não sabe como isso funciona e ela não vai crer. E ela também não vai entender porque é que tem a vida estagnada. Por que é que vive ganhando e perdendo? Se a pessoa não quer, não tem para onde correr. Não tem como. Não tem como ajudar uma pessoa que ela não acredita. Entende? Então, em Jó 26:15, Deus diz: assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto nas trevas, minam as casas. Minam. Minam, quer dizer, um trava a vida do outro. De dia se mascaram, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como sombra da morte. Pois, sendo conhecidos, se tem os pavores da sombra da morte. E ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é a sua parte sobre a terra. Não volta pelos caminhos das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura os que pecaram. Então Deus está explicando ali a Jó que é um sentimento tão raso que ele não volta pelo mesmo caminho. A pessoa foge do sentimento, a pessoa foge da razão. Então Deus diz que ele vira o rosto, as pessoas viram o rosto, ela não quer se conhecer. Então os adúlteros, os prostitutos, os fornicadores, quem anda na feitiçaria, quem anda no ocultismo, ele não consegue ter empatia, não consegue ter gratidão, não consegue ter amor, mas ele busca uma razão de sobrevivência. Entende o que Deus está explicando? Ele vai buscar uma razão. Então ele consegue conviver com você se ele tiver o controle, se ele conseguir lhe manipular. Quando você conhece esse mundo da prostituição de perto, como é as pessoas? Por um exemplo, uma pessoa que já se prostituiu muito, ela só consegue lidar com você se ela estiver tendo vantagem. Senão ela não consegue, ela não faz questão, ela quer estar por cima, ela busca uma razão, um sentimento para sobreviver. Entende como é complicado você conversar sobre esse sentimento da corrupção entre a inveja e a gratidão? Porque muita gente tem vergonha de assumir, não quer saber, não quer entender. Então ele desconhece daquilo que não tem e aquilo que ele tem e não quer ter, ele também não quer entender, ele não quer saber. Então Deus explica que ele vive uma vida travada. Uma pessoa que ela busca se esconder, a alma dela busca se esconder dos próprios sentimentos, ela não quer libertação, ela não quer falar, ela não quer mudar, ela não quer retroceder, ela não acredita na luz. Ela não sabe como isso funciona. Então adulterou, fornicou, andou nas trevas, como vai reconstituir esse caminho? Deus explica, então Deus diz, ele não tem como retroceder, ele só tem como caminhar para frente. Ele só tem como retroceder esse sentimento se ele for remido, se ele for lavado, se ele buscar uma cura interior. Senão ele vai fugindo, ele vai se ocultando mais. Ele vai querendo se questionar por ele, aprender por ele, se superar por ele, porque ele não crê em Deus. E Deus explica isso,
Quer dizer, por esse motivo, esse tipo de pessoa, ela vai ficando mais invejosa. Ela vai competindo muito porque ela não consegue se pôr no lugar do outro. Então, na comparação, existe a competição. Por isso, eu lhe expliquei esse fato que eu vivi em vida real, pele real. Passei por isso. Quando eu comprei o primeiro carro, eu comecei a perceber que eu perdi alguns clientes, as pessoas vinham comentar comigo, os comentários das pessoas, algumas tentavam influenciar as outras para não me comprar mais, dizendo isso. Quer dizer, você vai continuar comprando roupa essa pessoa? Ela tá aí de carrão novo, comprou um carro zero na loja. Eu sei onde comprar mais barato, quer dizer, agora que me viu de carro novo, tá questionando tudo. Então não quer mais comprar, não quer mais ajudar, diz que comprava para ajudar, mas percebeu agora que estava sendo roubado, não questiona mais a mercadoria, ele quer desfazer de você, porque ele está defendendo o próprio sentimento. Entende o que Deus explica? Ele está defendendo o sentimento dele. Ele não questiona, ele não fica feliz. Quando ele se compara, ele se vê. E aí, quando ele se vê, ele vai tentar desfazer de você. Por quê? Porque ele carrega a inveja. Por que ele carrega a inveja? Então, ele na comparação, na competição, oxe, tá de carro? Quer dizer que eu tô comprando roupa cara na mão dela. Se ela tá ganhando dinheiro para comprar um carro, tá melhorando, porque eu tô ajudando. Ele é assim, o invejoso, o coração corrupto, uma pessoa que já se prostituiu, já fornicou, é fofoqueira, fala mal de todo mundo. Ele tem o coração corrupto, é o ímpio, é o que Deus explica, não acredita na luz, acredita no medo, defende o próprio sentimento. Então, quer dizer, por isso ele acredita que o ciúme é amor. Por isso ele acredita sempre que ele faz pelo outro, mas ninguém faz nada por ele, porque ele não tem visão. Ele se dá razão ao próprio sentimento corrupto. Então, quando é que você percebe que você caminha com uma pessoa assim? Quando ela começa a piorar para você. Quando ela começa a não querer fazer mais o que ela fazia por você, porque ela tá vendo que você tá melhorando. Entende? Quando ela começa a ver que você tá melhorando, ela começa a ter medo de perder. Ela começa a se comparar e se questionar. Ela começa por isso. Entende? Então você vai perceber que a pessoa vai piorando com você. Vai querendo tirar de você, vai armando complô contra você, vai falando mal de você, vai desfazendo de você. E você diz, meu Deus, não era assim. Quer dizer, entrou a corrupção no coração, entrou a facção, porque ela não consegue ter as coisas boas. Então ali ela tá dizendo, tá conseguindo porque eu tô ajudando. Porque eu tô... É assim a visão do invejoso. Tá conseguindo porque eu tô ajudando. Então vou deixar de ser besta. Vou deixar de ajudar. Eu já caminhei com uma pessoa que quando ela começou a comparar, a competir, que viajava comigo, quer dizer, comprava menos, agora compra mais que eu, vende mais que eu, nem queria viajar comigo, agora que viaja comigo, comprava 1.000, agora compra 2, compra 3, compra 5, a pessoa não queria nem que eu bebesse da água dela. Eu já passei por isso. Da pessoa questionar até a água. Se você quiser água, você compre, viu? Porque ela queria dizer, e eu cedia tudo meu. Mas no dia que ela disse isso, eu me questionei. Meu Deus, a pessoa rega até uma água comigo. Por quê? Porque ela estava se comparando. E aos poucos eu percebia que ela deixava escapar pela boca. Tu nem queria viajar, agora viaja. Tu nem queria comprar, agora compra mais que eu. Tu já percebeu? Porque ela estava se comparando. E na comparação, na competição, ela tá se questionando. Então tá conseguindo porque eu tô ajudando. Então tá tendo mais porque eu tô... Por que eu não consigo? Entende? A pessoa, ela por não ter os sentimentos bons, ela tá buscando entender a razão. Por que o outro tá progredindo e eu não? E ele não vai conseguir mesmo. Quer dizer, ou você se afasta da pessoa, ou aquela pessoa, ela vai dar uma desculpa para entender os próprios sentimentos. Ela tá sempre se comparando. Você pensa que a pessoa tá ali ouvindo? Não.
Você tá falando e ela tá ali se questionando, comparando, competindo, medindo e pesando. Porque ela não tem ouvidos, porque ela não tem boca. Deus explica isso. É uma pessoa que só se importa com ela. É o primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, com a facção e a corrupção do coração. Por quê? Porque caminhou por esse trajeto, por esse ocultismo, por essas razões. Então, quando você convive com uma pessoa assim, você vai perceber que uma hora, uma época, preste bem atenção para você entender como isso funciona. Uma época, a pessoa, ela vai desfazer de você, ela vai maltratar você, ela não vai conseguir lhe elogiar, ela não vai conseguir lhe impulsionar nos seus projetos, ela só lhe usa. Ela só lhe usa a pessoa. Se ela mora com você, se ela convive com você, depois, um exemplo, quem já andou no mundo mesmo, no mundo da fornicação, da prostituição, quem se envolveu com pessoas, garotas de programa, a pessoa vai perceber que por mais que ele se doe, por mais que ele dê, por mais que ele abra mão para essa mulher, por mais que ele faça por ela, no trajeto da vida dela e dele, ele vai perceber que ela desfaz dele, ela humilha ele, ela maltrata ele, porque ela não tem visão do que ele fez por ela. Ela só vê o que ela faz. Então ela suga, ela trava, ela não deixa ele fazer nada, ela domina o dinheiro daquela pessoa, mas depois ela vai estar maltratando aquela pessoa, porque ela quer dizer que ele nunca foi ajudado, não. Uma pessoa que já caminhou no mundo da prostituição, ela vai ter esse comportamento. E quem caminhou sabe, quem convive com uma pessoa que já traiu, que é o que Deus está explicando ali na leitura, já traiu, já fornicou, já foi prostituta, já ganhou dinheiro ilícito, já deu golpe em alguém, na hora que ele se vê melhor, ele vai lhe rebaixar, ele vai lhe humilhar, ele vai desfazer de você, porque na verdade ele nunca teve a visão do que você fez por ele. Ele só teve visão do que ele fez. O mérito é dele. Então você vai perceber que uma hora ele maltrata, ele humilha, ele rebaixa, depois ele melhora, depois ele vai voltar a cometer esses erros, porque ele quer dizer que não melhorou mais na vida por conta de você. Você é que é um banana, você não me deixou prosperar, você nunca me ajudou. Quando a pessoa é assim, ela é corrupta. Entende? Então, uma época ele vai rebaixar e humilhar e maltratar aquela pessoa, porque ele quer se ver inferior. Outra época é o que Deus está explicando. No crepúsculo é a mudança. O crepúsculo é a mudança. Se você pesquisar o que é o crepúsculo, é a mudança de sentimento. É a mudança entre o dia e a noite, é a mudança. Então, no crepúsculo, uma hora ele vai dizer, ele vai maltratar, humilhar e desfazer por um sentido. Uma hora ele vai fazer por um sentido. Mas depois, com muitos anos, ele vai fazer novamente, porque ele quer dizer, por que eu tô com essa pessoa? Ele tá vendo a pessoa como nada. Ele vai rebaixar, ele vai humilhar, ele vai expulsar, ele vai botar pra correr aquela pessoa, porque ele tá achando que aquela pessoa é quem empata a vida dele, é quem trava a vida dele, porque se ele não teve a visão, que ele foi ajudado de forma nenhuma, que tudo merecedor é ele, o mérito é dele, então agora depois ele vai maltratar e desfazer, porque quer dizer, você não é um nada. Muitas vezes a pessoa transformou aquela pessoa num nada. Muitas vezes ela quem não impulsionou, ela quem não ajudou, ela não incentivou, ela travou, ela ameaçou. Se você fizer o que eu não quero, eu não lhe quero. Com medo de perder a pessoa, ela impôs limites, porque tinha limites emocionais. Depois ela vai maltratar e desfazer porque tá vendo a pessoa como nada. Ela vai maltratar e desfazer porque tá vendo como nada. Quer dizer, ela vai dizer, eu não cresci mais por causa desse perrapado que eu arrumei na vida. Veja como é essa corrupção do coração. Porque os sentimentos é raso. É o que Deus explicou ali a Jó. O sentimento sendo raso, ele não consegue voltar pelo mesmo caminho, então ele vai só piorando.
Então, essa leitura, isso que eu estou dizendo para você, é o que Deus explica ali na leitura em Jó. Ele vai piorando nos questionamentos emocionais dele, no sentimento corrupto dele. Então, uma época, ele cedeu para você, ele foi bom para você, ele abriu mão para você. Depois, ele não sabe o que foi que ele fez, ele se acha um bobo mesmo. Então, uma hora ele tem um comportamento, uma hora ele tem outro comportamento, porque ele quer dar razão ao sentimento corrupto que ele carrega. Então, quem já conviveu com pessoas que já se prostituiu sabe. Por mais que ele dê, na hora que ele travar e não quiser dar, é como se nunca fez nada. É como se a pessoa nunca fez nada. E quando a pessoa não tiver mais para dar, a pessoa vai botar para correr. Suma, quando ele começa a corroer o sentimento dele, ele vai dizer, suma da minha vida, saia. A mulher chama o homem de gigolô depois de o homem ter botado meio mundo de dinheiro na mão dela, ter feito coisas por ela. Ela não tem a visão. Ela quer dizer, fez porque quis, fez porque mora no que é meu. Se não quisesse me dar, também não morasse comigo. Mulher luxo. Tá entendendo? Ela não tem visão. E aí você vai perceber essa corrupção do coração quando essa pessoa se questiona. Quando essa pessoa rumina. O outro sofre, o outro é condenado pelo sentimento, o outro é rebaixado, o outro é desfeito. Ele tá chamando palavrão, ele tá murmurando, ele tá desfazendo, porque ele tá se vendo e se questionando. Por que é que a vida dele tá estagnada? Por que é que ele não sente? Por que é que ele não tem? Quando ele começa a refletir, ruminar. Então ele despeja, ele maltrata porque ele nunca teve a visão. Na verdade, ele nunca teve a visão do que você fez, e sim daquilo que ele fez. E é por isso que você vai perceber que a pessoa, ela joga na cara. Quem é você? Quem é você que tá se achando melhor do que eu? Ele vai jogando pra fora o sentimento corrupto dele. Quer dizer, nada do que eu fiz a pessoa não viu. Tá aí se achando melhor do que eu. Quem é você, rapaz? Conheci você um pé de chinelo, um pé rapado. Tá entendendo? Porque, na verdade, ele não tem a visão. Ele só vê ele só se preocupa com ele. O sentimento dele vive preso, vive travado nos agrilhões, no sentimento corrupto, entende? Então você fica sem entender. Meu Deus, eu ajudei, eu dei. Eu fiz, eu aconteci, a pessoa agora está desfazendo de mim, porque agora ele tem a visão que está melhor do que você. Entende o que Deus está explicando? Se ele agora mudou a visão e está se vendo melhor, agora o sentimento dele vai mudar e você vai perceber como essa pessoa ela vai lhe tratar. Porque o sentimento dela, ela quer questionar, ela quer tentar, ela quer sentir uma coisa boa. Como não sente, ela quer dizer o quê? Que o culpado é você do sentimento que ela tem. Por que eu não tô melhor? Por que eu tô aqui? Por quê? Por quê? Então, quantas pessoas eu não já conheci assim? O dinheiro do homem é na mão dela. A mulher quem produz, a mulher quem faz. Mas ela briga por tudo. E ainda rebaixa aquele homem. Por que ela é assim? Porque ela não tem visão do que o homem faz por ela. Ela só vai ter visão se ela perder. Enquanto não perder, enquanto ela tá ali no controle, ela é melhor. Ele faz por ela. Ela acha que ela é a boa, ela é quem domina, ela é quem tá por cima, entende? Então você vai perceber que esse sentimento corrupto, quando você convive com essa pessoa, ou você cede realmente para estar com ela, ou você nunca vai conseguir ser melhor que ela, porque vive competindo. Porque vive competindo. Não tem um sentimento bom. Não é amor. Não existe. Aonde não existe o amor, também não vai haver a gratidão, a boa satisfação. Vai haver a competição. Por isso eu expliquei para você o caso, quando eu comecei a ter visão de uma mudança melhor. Comecei a vender roupa de bicicleta. Aquelas pessoas que me viam chegar de mototáxi, de bicicleta, depois de uma moto,
usada, depois uma moto nova. Quando me viram de carro novo, as pessoas mudaram. E ali eu entendi, se eu passar desse carro para um carro melhor, vai ser pior. Porque as pessoas mudam o olhar. Então, algumas lhe tratam melhor, os que é bom, ou que não convive com você, não convive muito com você, ele lhe trata bem pelo que você tem. Mas os que convivem, que competem, ele se sente o responsável. Oxe, como assim essa pessoa tá melhor que eu? Quer dizer que eu tô dando lucro demais. Ele não quer mais dar lucro. Ele quer mudar. Ele tá se questionando porque ele não fica feliz com a prosperidade daquela pessoa, porque ele se compara, porque ele compete. Entende? Então ele vai tentar até arrastar outras pessoas que pensem como ele. Você não acha não que as coisas dela é muito cara? Você não tá vendo não que a gente tá se vindo de beixa pra ela, tem roupa muito mais barato na rua. E eram pessoas que elogiavam a minha mercadoria, que dizia que a mercadoria era muito mais barata pela marca, pela qualidade, mas a pessoa já desfaz de tudo. Porque ela tá falando pelo sentimento dela, pela razão dela. Entende? Então quer dizer, só se quebra a inveja com a gratidão. E a inveja onde nasce? Na comparação, na competição. Então se a pessoa é corrupta, se a pessoa já adulterou, se a pessoa anda no mundo das trevas, ela não vai conseguir. Então ela vai o quê? Dar razão. Ela vai dar razão ao próprio sentimento. Então você percebe, é quando você convive com a pessoa. Meu Deus, uma pessoa que gostava de mim, uma pessoa que me incentivava enquanto estava por baixo. Você melhorou um pouquinho, a pessoa já arregala o olho. Melhorou, passou, acabou. Ou você se afasta, ou você vai ver o comportamento da pessoa mudar, porque ela está o tempo todo falando pelo próprio sentimento. Quer dizer, você só está conseguindo porque você tem ajuda. É assim a fala do invejoso. Você só está conseguindo porque você tem outras rendas. Você só está conseguindo. Ele está se questionando o tempo todo. Hora nenhuma você vai ver a pessoa que sente inveja por você, ela vibrar com você. Ela não vibra com você. Ela não lhe impulsiona, ela não lhe ajuda. Mas antes ela começa a se ver inferior. Mas antes nasce dentro dessa pessoa uma curiosidade, uma competição. Como assim? Não era assim essa pessoa, por que agora tá assim? Entende? Então é por isso que Deus explica, ele não consegue caminhar. A vida dele é ali. A mente dele é limitada, porque ele não quer mudar, ele não quer retroceder, ele não quer se arrepender. Então ele só caminha até um certo ponto. De um ponto em diante, para ele andar, se ele caminha com o invejoso, a vida vai travar. A vida vai travar. Quem caminha com quem é corrupto, corrupto se transforma. Quem caminha com pessoas mentirosas, a mentira ela vai querer aprender. Ela vai querer entender, ela vai querer, se tá ganhando é bom ser assim. Se tá dando certo eu quero também, como foi? Entende? E aí você vai perceber na comunicação de quem caminha junto. O invejoso, ele não consegue caminhar com uma pessoa que ela tem a inveja. Então você vai perceber na fala da pessoa, a corrupção do coração que ela carrega. Então você vê que uma teve inveja, a outra disse não concordo e veio me dizer. E veio me dizer o que ela estava fazendo, quer dizer, botando as pessoas contra o meu trabalho. Porque ela está justificando o próprio sentimento. Quer dizer, se ela está se vendo inferior, como assim? Se essa pessoa começou a trabalhar um dia desse, a própria família começa a desfazer. É a própria família. Eu sei que roupa não dá dinheiro assim, não. Era assim que eu já ouvia. Eu já ouvi isso. Na época que eu só vendia roupa. Roupa não dá dinheiro assim, não. Ela tá ganhando dinheiro de roupa, só pode estar roubando.
Mas a pessoa não sabe há quanto tempo você vem regando, há quanto tempo você vem juntando, os sacrifícios que você fez para dar aquela melhorada, a pessoa não teve a visão. Ela já teve a visão quando você comprou o carro. Entende? Então, na fala você vai perceber que as pessoas estão justificando o próprio sentimento, o próprio comportamento, a própria comparação, a própria competição. Por isso não consegue caminhar. Por isso vai travar, entende? Porque ele não vibra na mesma sintonia. Ele não tá querendo aprender, ele tá querendo desfazer por não entender. Por isso Deus diz, de tanto invejar, vai perder. E não vai entender. O invejoso, ele inveja, Deus explica assim, o invejoso, ele inveja e nada tem. Por que não tem? Por que é que ele não tem se ele faz a mesma coisa? Entende? Porque ele não tem o olhar puro, porque ele não quer buscar, porque ele não quer aprender, porque ele quer desfazer. Olha como é grave a corrupção do coração. Porque ele quer se defender, porque vai ser limitada. A cognição da pessoa fica limitada, ela vai limitar, ela não tem visão. É como agrilhões mesmo que a Bíblia diz. A corrupção do coração. A pessoa vai tentar pensar, vai tentar entender, vai tentar aprender, mas o sentimento não deixa. Quer dizer, aquela pessoa que caminhava com você, quando começa a ver você melhorar, fulano tá tão diferente, já tá se achando. Entende como é? Ele nem sequer tem a curiosidade, ele já tá defendendo o próprio sentimento. E aí ele não quer saber, ele já diz, isso não é pra mim. Ele já começa a desfazer da pessoa que você tá andando. Tá diferente assim, depois que tá andando com essa pessoa, você tá se achando, minha filha. Será muito melhor como você era, em vez de ele querer influenciar e melhorar também, ele vai se defender. Ele vai porque é como ele se vê. Entende o que Deus explica? É como ele se vê. Ele limita. Ele dá limite ao próprio sentimento. Então, quanto mais corrupto é o coração, você vai perceber na competição da pessoa, na fala da pessoa, no desprazer da pessoa. Entende como é que nasce a inveja? Como é que a pessoa dá força à inveja? Como é que ela dá força? Como é que ela rega a inveja? Ela não sabe. Porque ela é limitada. Porque ela tem a mente dela corrompida, porque ela se vê inferior, entende? Então quer dizer, quanto mais a pessoa foi promíscuo, foi prostituto, ou foi no caminho do ocultismo, pior essa pessoa é. Vai depender dos traumas que ela carregar, das feridas, vai depender da visão da pessoa, até onde ela consegue se ver, até onde ela consegue se reconhecer. Então chega um certo ponto que a pessoa não consegue, então ela vai se defender. Por que que ela não consegue? Aí vai começar a falar mal, vai começar a desfazer e vai começar a causar a facção e a divisão na própria vida. Na própria vida. Por isso Deus ensinou ali a Jó que ele não retrocede, e sim ele caminha por uma estrada pior das trevas. Ele vai piorando a própria alma. E o que é que ele faz? Ele vira o rosto. Vou ler de novo para que você entenda bem tudo isso que eu falei. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, uma pessoa que ela é assim, ela é oportunista. Ela é oportunista. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto nas trevas, minam as casas, de dia se mascaram. Veja que é sobre a alma que Deus explicou a Jó. Não conhecem a luz. Esses ensinos que Deus deu a Jó foi depois que Jó perdeu tudo. Deus arrancou o medo de Jó e ensinou a respeito do medo a Jó. Porque amanhã para todos eles é como sombra de morte.
pois sendo conhecido se tem os pavores da sombra, o medo. Para quem tem o medo como bom e a mentira como coisa boa, ele é corrupto do próprio sentimento. E ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é a parte sobre a terra. Não volta pelo caminho das vinhas. Tudo isso são palavras, são parábolas para quem Deus quer ensinar, para quem Deus quer libertar. Como é que você percebe que uma pessoa é presa emocionalmente? Quando ela está o tempo todo murmurando, se vitimizando, dando razão a tudo que acontece com ela, ou ela não quer falar, para não doer, para não sentir, entende? A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. Eles vivem nas trevas emocionalmente. Deu para que você entenda a respeito da inveja e da gratidão, que é algo oposto, totalmente diferente. Então, quem tem o medo como algo bom, quem tem a mentira como algo bom, a falsidade como algo bom, ele nunca vai entender. Ele vai se defender. Entende o que Deus está explicando ali? São estudos profundos da alma. Então, eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.